Olá, meus irmãos, vamos então aqui começar as nossas aulas, agora que você teve uma ideia, um panorama do que deve ser esse nosso estudo, vamos focar aqui então, irmãos, nesse contexto da criação, ali que é descrita no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Depois eu vou chamar atenção para algumas questões que envolveram a queda, que está descrita no capítulo 3 de Gênesis, e vamos aqui só introduzir os irmãos no novo contexto onde o homem se inseriu após a queda, tá bom? Então, se os irmãos abrirem as suas Bíblias em Gênesis capítulo 1, eu espero que, se for até o caso, pausa essa aula agora, começa ela depois e vá ler, irmão, o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Gênesis. Se o irmão quiser avançar até o capítulo 4 seria muito bom também, tá? Mas leia esses textos, medite nesses textos, e aí o irmão volta a assistir a aula para entender melhor aquilo que eu vou falar agora de uma maneira panorâmica e rápida, tá bom? Então, se o irmão acompanhar em Gênesis capítulo 1, pode acompanhar comigo aqui nessa Bíblia que está aberta, olha, esses primeiros 3 capítulos, eu já discorri sobre eles, esses 3 versículos, na verdade, do capítulo 1, está apresentando a Trindade de uma maneira ainda não explícita, mas está falando ali, no princípio Deus criou os céus e a terra, era a terra sem forma, tá? Aqui é um elemento que os irmãos têm que prestar atenção, a terra é descrita antes da criação, né, da ação de Deus. A terra era sem forma e vazia. Esse conceito de sem forma e de vazio é importante o irmão guardar, para o irmão lembrar que em momentos da história o ser humano também estará deformado após a queda e ele estará vazio no seu espírito, porque Deus não estará mais presente no seu homem interior, no seu coração, na sua mente. O homem vai perder esse contato. E é muito interessante notar que logo no começo das Escrituras, esses elementos eles já estão sendo citados. Deus poderia falar muitas coisas a respeito dele e da obra que ele estava prestes a iniciar, mas ele trouxe aqui logo nos primeiros versículos palavras que são elementos extremamente importantes que vão marcar todo o relato bíblico e vão acontecer em torno desses elementos, tá bom? Então nós temos aqui esses elementos do sem forma e vazio. Trevas cobriam a face do abismo. Você já tem mais 2 elementos importantes. Estão sendo citados aqui trevas e face do abismo. Então havia trevas e havia um abismo, né? Parece estranho, logo no segundo versículo da Bíblia, nós termos esses elementos: sem forma, vazio, trevas, abismo. Mas isso, ao longo dos textos, e muito nesse contexto aqui, vai ficar claro porque que Deus está fazendo uso desses elementos aqui nos seus textos, nos seus versículos. E aí esse versículo 2 finaliza: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, tá bom? Então aqui a pessoa do Espírito Santo sendo citada. No Antigo Testamento, muitas citações a respeito da pessoa do Espírito Santo vêm nesse formato, o Espírito de Deus. E é interessante notar que nessa versão aqui na NVI fala ele se movia sobre a face das águas. Outras versões trazem ele pairava sobre, né? Voava sobre ou estava sobre a face das águas. Então, repara que nesse versículo 2, irmãos, a respeito da pessoa do Espírito Santo, ela está sendo colocada aqui no meio desses elementos: sem forma, vazio, trevas, face do abismo. Ele se movia, olha aqui, ó, ele se movia sobre a face das águas, tá bom? Então eu destaquei esses elementos aqui, ó, sem forma, vazios, trevas cobriam, e eu usei uma outra versão para usar a palavra pairava, porque são elementos que estarão de alguma maneira ligados à pessoa e à ação do Espírito Santo. E se o irmão seguir lendo aqui todo o capítulo 1, o irmão vai ver que dessa terra sem forma, dessa terra vazia, Deus vem e de uma maneira
planejada, de uma maneira organizada e de uma maneira progressiva, Deus pega aquilo que estava vazio e começa a encher, tá bom? Esse verbo encher, né? Ele é muito forte, muito presente aqui no contexto do capítulo 1 da criação, porque Deus, a partir do que estava vazio, transforma a terra em algo que é cheio, cheio de coisas criadas, cheio de elementos, cheio de vida, cheio de tipos de vida diferente, e esse é o contexto do capítulo 1 de Gênesis. Deus sai de algo que estava vazio e parte para algo que estava cheio. E você já vai associando essa questão do homem caído, aquele que o resultado da queda é que o homem se esvaziou no seu interior, ele se esvaziou de Deus, do discernimento de Deus, da percepção da presença de Deus, e é necessário que o Espírito de Deus volte a encher o homem interior, o coração do homem, para que de fato o homem tenha vida. E esses elementos de encher o que estava vazio e de dar forma para o que estava sem forma, ele marca aqui o capítulo 1 de Gênesis, tá bom? E como que nós podemos observar aqui que Deus faz isso no capítulo 1? Ele vai organizando. O Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas, e se o irmão pegar aqui no capítulo, no versículo 4, que já começa a descrever as obras, a partir do momento que existe a luz nesse universo que estava escuro, coberto de trevas, existindo um abismo, a partir do momento que chega a luz, já há uma separação de luz e trevas, e essa obra de separar, né, é uma obra que nós vamos ver acontecendo aqui na criação, no sentido das coisas criadas, da natureza, e ao longo das escrituras, irmãos, nós vamos ver Deus também separando. Ele começa a separar a luz das trevas. Já discorremos a respeito de Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde Deus anuncia que haverá uma separação entre os descendentes da serpente, que foi a responsável para lançar o homem a responsável externa, né, que lançou o homem nessa condição de pecador, e a descendência dela e a descendência daquele homem que viria de uma mulher. Já discorremos a respeito disso nas aulas anteriores, e você vê Deus separando o tempo todo. E no contexto da criação, Deus separa. A próxima separação que Deus faz é a separação das águas. Ó. Haja, aqui no versículo 6, você já vê uma outra separação. Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas, e se você continuar lendo, você vai ver que as águas que estavam ali de uma maneira caótica, todas misturadas, elas são separadas em as águas de cima do firmamento e as águas de baixo, e depois Deus ainda pega as águas de baixo e separa mais, e aparece a terra seca, a porção seca. E essa é uma ação que Deus faz continuamente. Ele separa a luz de trevas e ele separa a humanidade também em dois grandes grupos, como nós já estudamos nas genealogias, tá bom? Se o irmão for aqui para Gênesis capítulo 2, quando de uma maneira mais específica Deus vai dar detalhes do contexto da formação do homem, eu vou pegar aqui o versículo 7, tá? Para você ver como esse processo de pegar algo que estava sem forma e dar uma forma, e pegar algo que estava vazio e jogar conteúdo, como isso se repete quando Deus cria o corpo do homem e vivifica esse corpo, e nós temos isso sintetizado aqui nesse versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então Deus pegou aquele pó que é nada, é só pó, e Deus fez o barro, e do barro ele fez o homem,
E nós sabemos que o nosso corpo é extremamente complexo, cheio de elementos internos e externos, vários membros, né? E esse corpo foi formado por elementos que estavam ali na natureza, e para que ele fosse vivo, Deus soprou o ruá, né? Que é essa palavra hebraica aqui, ruá, eu não sei se é essa a pronúncia, mas enfim. No grego se fala ruá e no grego se fala pneuma, né, de vento, e nós vemos esse vento entrando dentro do homem. Isso aqui está totalmente, né, solidamente ligado à pessoa do Espírito Santo, e não só energizando, mas capacitando aquele corpo a ter uma vida que se manifesta, né? E o homem passa a ser alma vivente, ele se tornou um ser vivente. E esse homem que se tornou um ser vivente, vindo ali do pó da terra, agora num corpo complexo, cheio, ele também é cheio da presença de Deus, e ele é cheio de capacidades para exercitar o seu relacionamento com Deus e desenvolver o seu serviço a Deus. E o serviço que o homem foi que o homem foi colocado era para cuidar daquele jardim paradisíaco que Deus criou, e para se relacionar com a sua companheira e se relacionar com os animais e servir de um governante por meio do qual Deus iria exercer a sua soberania nesse paraíso criado, tendo o homem como seu fiel súdito, fiel servo e o seu companheiro. Essa condição, irmãos, era a condição da criação. Tá? Do nada, Deus encheu, criou um paraíso, formou o homem do pó, encheu o homem de recursos, habitou no interior do homem por meio da ação do Espírito Santo, que adentrou nesse corpo e tornou esse homem um ser vivente. Na sequência do capítulo 3, nós temos a queda, né? E eu já vou falar um pouquinho mais da queda. Deixa eu só explicar esse gráfico aqui que está em laranja. Os irmãos vão ver que existem 4 ou 5 desses elementos em laranja, que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que são o ponto de encontro entre Deus e os homens, tá bom? Nesse primeiro momento da criação, qual que era o ponto de encontro de Deus com os homens? Então, o Espírito de Deus estava dentro do homem, ele entrou dentro do homem, nós temos isso aqui no versículo 7, e o homem se relacionava com Deus no contexto daquele paraíso, daquele jardim. Tá bom? Então, alguns teólogos nos chamam a atenção que esse era um ponto de encontro, onde Deus estava dentro do homem e Deus estava ao redor do homem no seu ambiente. Tá bom? O que aconteceu com a queda, irmãos? Deus havia dado uma lei, os irmãos acompanham aqui, ó, que era a lei de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a única lei que é apresentada aqui no contexto da criação. E o homem poderia desfrutar de todas as outras coisas criadas, porém dessa obra aí, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não podia se alimentar. O homem quebrou essa lei diante da primeira tentação que ele teve, um elemento externo, uma outra pessoa, que nós sabemos que é Satanás, o diabo, um anjo caído, veio, tentou a Eva caiu em transgressão e também ofereceu para Adão participar dessa transgressão. Adão de pronto achou que era algo que ele poderia fazer, ele transgrediu, os dois se macularam, eles macularam o seu corpo, eles macularam também o seu ambiente. E se o irmão ler o contexto dessa queda e as consequências dessa queda, os irmãos vão ver que o homem foi expulso desse ambiente paradisíaco e Deus se retira do interior do homem, irmãos, e o homem cai em trevas e a vida do homem começa a ficar extremamente difícil, e Deus já vem ali nesse contexto pós-pecado conversar com o homem ali naquele jardim
e fazer ali um interrogatório, né? Perguntar para o homem, não porque Deus não soubesse do que havia sido feito, porque Deus é onipresente e observou todas as coisas, mas ele, por meio das perguntas, vai levando o homem a confessar os seus erros, os seus pecados, e Deus, a partir dali então, anuncia os seus juízos. Acompanha comigo aqui, irmãos, em Gênesis 3:24, que é o último versículo desse capítulo que trata da queda. A última consequência da queda, né? Ou melhor, do anúncio ali dos juízos, é essa aqui, ó. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, o que nós temos aqui dentro desse capítulo 3? O homem cai em pecado, o homem transgride a lei de Deus, ele rompe esse relacionamento de submissão a Deus, e Deus vem ter com ele, Deus exerce juízo, Deus faz um julgamento, ele traz os elementos da queda, faz o homem confessar o seu pecado, e Deus anuncia os seus juízos, tanto para o homem, quanto para a mulher, quanto para a serpente. E ele ali no capítulo 3:15 anuncia também que haverá uma esperança, há uma esperança para reverter aquilo que aconteceu no Jardim do Éden ali com o pecado, tá bom? Mas esse contexto agora, que é um contexto de quebra de relacionamento, quebra de amizade, quebra de confiabilidade, quebra de respeito, o homem deixa de ser amigo de Deus e o homem passa a ser um inimigo de Deus, e Deus expulsa o homem e a mulher desse paraíso, e eles passam agora numa sequência que vai aumentar as trevas da humanidade. Ele passa a existir agora num ambiente de deserto, num ambiente árido, num ambiente difícil. Tudo se torna mais difícil. Deus amaldiçoa a própria natureza. Ele fala: por que você me desobedeceu? Maldita é a terra por tua causa. Tá? E então a Bíblia tem uma mudança radical. Daquele contexto de criação esplendorosa, onde Deus enche a terra de muitas coisas belas, agora o contexto passa a ser o deserto, árido, seco, vazio, representando também a aridez do coração do homem e o vazio do coração do homem, que perdeu esse relacionamento amistoso com Deus. Então, o que os irmãos têm que notar nesse primeiro contexto? Agora, o homem foi expulso da presença de Deus, e para voltar à presença de Deus, agora existe uma grande barreira, e essa barreira ela é retratada aqui nesse versículo 24, tá bom? Então, o homem foi expulso, Deus colocou a leste do jardim do Éden querubins, tá bom? Então existe uma guarda de Deus por meio de anjos, guardando o caminho de volta para esse paraíso do qual o homem foi expulso, e ele introduz aqui esses elementos que mais tarde a gente vai ver que tem a ver com a obra do Espírito Santo, tá bom, irmãos? Uma espada flamejante se movia, tá bom? Parece muito estranho esses elementos, mas ao longo dos estudos os irmãos vão perceber que nós poderemos vincular, associar a ação do Espírito Santo também com espada, também com coisas flamejantes e também com a ação que se move, tá bom? Guardando o caminho para a árvore da vida. E essa árvore da vida, ela estava lá também no meio do jardim. O homem poderia se alimentar livremente dessa árvore, tá bom? Mas ele escolheu se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, caindo nessa transgressão que levou a essa consequência trágica para a sua vida. Então, tem aqui nesse versículo vários elementos, tá bom? Espada flamejante, é uma espada que se move, essa espada guarda o caminho para a árvore da vida, e isso ao longo dos estudos nós vamos tentar elucidar o que significa.
Se o irmão avançar na sua leitura, lendo também o capítulo 4 de Gênesis, já é num contexto fora do paraíso. Adão e Eva então vão ter filhos, Caim e Abel, e os irmãos já veem de imediato que o próximo pecado retratado nas Escrituras é um assassinato. Tá? Isso tem a ver com aquelas duas linhagens que eu expliquei na genealogia de Lucas, que nós temos o anúncio delas ali em Gênesis 3,15, e aquela semente da serpente, representada por Caim, vai e mata aquela semente que tinha esperança na vinda do filho do homem, que iria anular a consequência do pecado praticado ali em Gênesis 3. Um mata o outro, e nesse novo contexto, já nessa terra onde ele foi expulso, já ali nessa terra árida, existe uma segunda maldição, existe uma segunda expulsão, e esse homem vai mais distante ainda, que é Caim, ele vai existir e viver mais distante ainda do Senhor, ele se torna um ser fugitivo e um ser errante, e Caim, ele se torna um dos ícones que representam essa raça perdida, errante, no deserto, muito distante de Deus, debaixo da maldição de Deus, e esse é o quadro que acaba dando contornos, que acaba definindo muito do que é o ser humano caído e pecador que existe sobre a terra. E a partir desse momento, irmãos, de Gênesis 3, virando para Gênesis 4, já começando esse caminho em Gênesis 4, o homem passa a ser um peregrino que vai vagar de maneira errante sobre a terra, e nós vamos perceber Deus agindo ao longo da história de uma maneira muito lenta para o nosso gosto, né? São séculos e séculos e séculos da ação de Deus. Entre uma ação e outra, no Antigo Testamento, passam-se muitos séculos, muito tempo. A manifestação de Deus ela é pontuada ao longo da história, mas de uma maneira muito restrita, e Deus começa a se manifestar aos poucos por meio de alguns poucos homens, até que se forme a família dos patriarcas, o povo hebreu, a nação de Israel, e depois somente com o advento da igreja que essa manifestação de Deus vai se espalhando pelo mundo, e são séculos e séculos para sair dessa situação aqui da criação e da queda para a situação que nós vivenciamos hoje, que é uma situação onde a igreja está espalhando a revelação de Deus pelo mundo, e povos, homens e mulheres de todos os povos, tribos, raças e nações estão tendo acesso de novo à pessoa de Deus. Esse acesso que foi perdido aqui nesse contexto da queda, tá bom? E nessa nova situação aqui de peregrinos, tá bom? Como é que o Espírito Santo age? Como é que ele se coloca? Eu quero que os irmãos leiam aqui esse gráfico que está em azul. Ó. O Espírito Santo é o agente por meio do qual tanto o Senhor Jesus quanto o Pai muitas vezes se manifestam desde a obra da criação e durante a obra da redenção. Tá bom? Então, estou fazendo essa afirmação, é bom que os irmãos leiam 2, 3 vezes isso para assimilar esse conceito. Por quê? Porque sendo Deus 3 pessoas e um único ser, tá? O irmão tem que entender que sempre que um está presente, os outros também estão presentes. A questão é como que essa presença se manifesta, tá bom? Então, sempre que um está presente, os 3 estão presentes, porque é um único ser, é um único Deus. O irmão não pode pensar que, olha, aqui só estava o Pai presente, o Espírito Santo não estava presente. Aqui só está o Senhor Jesus presente, o Pai não está presente. E assim por diante. Não tem como, eles são não tem como dissociar uma pessoa da outra. Onde um está presente, o outro está presente. É algo que nós não conseguimos compreender, porque a nossa mente ela não alcança esse conceito, mas a Bíblia diz claramente, por vários textos ao longo das Escrituras, que Deus é um, e que Deus
é 3, tá? 3 pessoas. Então, irmãos, o que fica claro é que nas ações de Deus, às vezes se manifesta o Pai visivelmente, ou podemos ouvir a voz de Deus é colocada como audível, ou se manifesta o Filho, de alguma maneira, ou se manifesta o Espírito Santo, de alguma maneira. Tá bom? Isso vai ficar claro a partir da próxima aula, quando eu vou marcar alguns textos que retratam na história da revelação a presença de Deus se manifestando de alguma forma perceptível ali no Antigo Testamento. Mas o Espírito Santo, irmãos, é esse agente, tá bom? É aquele que age, é aquele que se move, tá bom? Ele se move como vento, ele se moveu como vento aqui, adentrando no homem, energizando, dando vida ao homem. O homem passou a ser alma vivente. E nós vamos ver também que o Espírito Santo se mostra ou pela ação do vento, ou pela ação das nuvens, ou de uma maneira com algo flamejante, mas o Espírito Santo é o agente por meio do qual o Pai vai agir e o Filho vai agir muitas vezes ao longo da história, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E ele é essa pessoa que vai pegar esses peregrinos errantes e vai conduzir ao longo da história, e vai pegar essa linhagem que está eleita para ser salva, e ele vai conduzir a essa salvação e vai trabalhar nesses homens e mulheres salvos até nos conduzir para a eternidade, tá bom? Eu vou voltar só o gráfico aqui. Então, essa linha azul, se o irmão acompanhar o gráfico inteiro aí na sua casa, no seu celular ou no seu computador, essa linha azul, ela vai pegar esse momento aqui pós-queda, onde o homem se torna esse peregrino nesse ambiente inóspito, e essa linha azul vai seguir por todo o Antigo Testamento, e depois ela vai seguir pelo Novo Testamento, passando por toda a obra do Senhor Jesus Cristo, ali no ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, e ela adentra o Espírito Santo também, sendo nosso guia ao longo da formação da história, até que cheguemos aqui, ressurretos, na nossa terra de descanso, em novos céus e nova terra. E você tem referências no Novo Testamento que o Espírito Santo é o nosso guia, e ele vem nos guiando desde o Antigo Testamento. As pessoas que estão sendo salvas pela ação direta do Espírito Santo, que foi enviado pelo Senhor Jesus, foi enviado pelo Pai para realizar essa obra complexa e densa que envolve esse resgate do homem da sua condição de pecador e de estar separado de Deus por ter sido expulso da presença de Deus, tá bom? Então, a partir desse contexto, nós vamos começar agora a olhar alguns momentos da história do Antigo Testamento, onde o Espírito Santo se manifestou, até chegarmos no Novo Testamento, quando nós teremos vários outros textos adensando a revelação dessa obra do Espírito Santo, tá bom? Espero que tenha ficado claro até aqui, lembrando que se os irmãos não estudarem, não fizerem várias leituras debaixo de oração, tanto antes quanto durante e depois, e ficarem mastigando esses textos, se alimentando desses textos, meditando nesses textos, pedindo para Deus trazer a melhor compreensão, o melhor discernimento de todas as coisas. Se os irmãos não fizerem isso, essas aulas não chegarão, não terão muito sucesso, tá? Porque realmente é bastante coisa para a gente absorver. Espero que os irmãos consigam. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula.